Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez eu quero comentar os comentários em um vídeo, onde eu falei sobre a situação, sobre a crise, na verdade, no Brasil, que não se limita a questões políticas, mas especialmente a questão espiritual. A situação do Brasil, o que me faz realmente entender, que humanamente falando, olhando para o nosso contexto, não tem como, por exemplo, ter otimismo com relação ao Brasil, tá? Então, uma coisa é a minha fé em Deus, no que Deus pode fazer. Outra coisa é a minha análise, desta realidade política, cultural, social do Brasil e espiritual também, que, sinceramente, para mim, realmente é uma negação, certo? E só demonstra que não tem futuro, com relação a isso. Há uma mudança de fato. É claro, esse é um ponto que tem que ficar sempre bastante claro. Isso é o meu olhar, digamos assim, humano, para situações humanas, certo? Então, para mim, de fato, somente se Deus soberanamente quiser intervir e mudar radicalmente as coisas, a mudança acontecerá. Sem a ação de Deus, sem um milagre operado por Deus, nada vai mudar, certo? É só isso, Então, para mim, isso é o óbvio, mas nem todo mundo consegue compreender isso. E o vídeo tem bons comentários, tá? Eu quero realmente ler e também comentar. Se alguém entendeu errado, eu vou corrigir. Se o pessoal entendeu certo, eu vou ler, eu vou ainda reforçar mais. Faz parte do jogo, não é isso? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Lembrando aí para vocês da importância, da inscrição. Quem não for inscrito ainda, se inscreva. Quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas estarão visualizando. Quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas estarão visualizando. Quanto mais vocês derem joinha também, mais a plataforma entregará esse conteúdo, tá? E os comentários fazem muita diferença. Isso mostra engajamento no vídeo, tá? Então, ainda são poucas pessoas comentando, Tem 5.000 inscritos, 5.300 inscritos mais ou menos. Ou seja, é pouco, Mas se pelo menos metade desse público comentasse, já seria um engajamento muito bom. Mas faz parte, Pouquinho em pouquinho os irmãos vão participando. Eu vou começar aqui a ler, na verdade, dos comentários mais recentes para o mais antigo, tá? O primeiro. Então diz bem assim, o @Suzete diz bem assim: muito obrigado, viu? Graça e paz a todos. Amém. Pois bem, eu também penso da mesma forma. É triste, mas é a realidade, Pois é. Então, são coisas assim patentes, está na nossa cara, Então não tem como negar, certo? Não tem como negar. A Johanna disse também, aliás, disse tudo, pastor. Muito bem, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Também o @cricri0110, boa noite. Também esse aqui, @pati820. Muito obrigado, certo? Muito realista. Penso assim, mas acham que sou pessimista. Então, esse é um ponto importante, Inclusive, essa é não é uma batalha, claro, Mas é um ponto de tensão que existe dentro do consenso reformado, Por exemplo, entre amilenistas e pós-milenistas. Geralmente, pós-milenistas nos entendem, eu sou amilenista no caso, como se fôssemos pessimistas, E, do outro lado, nós também entendemos os pós-milenistas como sendo otimistas. Eu, como amilenista, me vejo como uma pessoa simplesmente realista. Eu sou realista, eu estou olhando para a realidade, certo? E eu também não estou enxergando na própria Escritura Sagrada basicamente nada, que negue a realidade que eu estou vendo. Muito pelo contrário. Mas os irmãos que são pós-milenistas têm uma expectativa maior, de vitória do Evangelho no mundo inteiro. Então, eu não penso que seja uma questão de simplesmente otimismo ou pessimismo, Mas eu temo que muitas vezes
a confiança ou a teologia seja muito idealista, né? Então tem essas nuances aí, tem essa tensão. Eu entendo, viu? Porque as pessoas às vezes pensam que você é pessimista por conta disso. Porque às vezes você admitir o que você está vendo parece meio pessimista. Especialmente, eu não estou falando mais dos irmãos que são pós-milenistas, porque eles são reformados, né? Pelo menos boa parte. Mas realmente soa como algo pessimista quando você fala, você descreve a realidade diante de uma geração, não é, que aprendeu a ser não simplesmente otimista, mas triunfalista, né? Onde as pessoas aprenderam que, não, eu tenho fé e Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer tudo segundo a minha própria expectativa, segundo aquilo que eu desejo. Né? Então parece, quando você admite a realidade, que você está sendo até incrédulo muitas vezes. Né? O que não é a realidade. Tá? Então, eu agradeço pelo comentário e entendo perfeitamente, né? Que te vejam como pessimista. É assim que às vezes me veem também. Né? Certo? O que CRI ainda fala mais aqui. Olha. Aqui em casa nós assumimos em todas as áreas, inclusive a escolarização aqui foi descartada. As redes de tudo são nossas. E Deus tem dado graças. Amém, meu irmão. Deus te abençoe sua família. Continue assim, né? Continue assim. Eu não tenho absolutamente nada contra, não é, essa postura. Né? Eu acho que, na verdade, isso aqui hoje é o mais saudável. Né? Eu não tive condições de fazer isso. Quando eu vim acordar para essa questão, para os perigos políticos, né, as minhas filhas já eram grandes, então não teve como aplicar isso aí. Se eu soubesse do que eu sei hoje, antes de casar, por exemplo, né, eu teria me planejado e elas nunca teriam pisado na escola. Tá? Essa é a minha realidade. Porque se você pensa, por exemplo, no período de passar da escola hoje, né? Você está na escola, são anos da sua vida ali, tendo acesso durante muitas horas do dia a uma cultura por meio dos alunos, por meio dos colegas, totalmente esculhambada, né? Sem princípios, oposta à fé que você aprende desde criança, não é? Ideologicamente oposta, não é? Você vê militância, não é, de fato, tanto de maneira direta, objetiva, declarada, como também o próprio contexto em si. Né? A escola de hoje não passa de uma armadilha. Né? Pena que eu demorei muito para acordar para essas coisas, né? Mas, graças a Deus, apesar disso, né, eu consegui ainda, pela graça de Deus, ajudar no contexto, né? Para dar um senso crítico e ensinar. Então, hoje não tem a dificuldade, por exemplo, apesar disso, apesar de ter estado na escola pública, elas não veem os professores como deuses do conhecimento. A referência que elas têm sou eu, tá? Então, para mim, isso é uma vitória nesse mundo todo esculhambado, que é a nossa cultura brasileira, a educação brasileira, que é uma lástima, tá? Eu até aproveito para fazer uma correção aqui. Eu acho que um irmão comentou recentemente, numa aula que eu fiz nos cânones de Dort, onde eu citei, né, dizendo que a educação brasileira não presta. Então, talvez eu tenha exagerado. De fato, quer dizer, eu não penso diferente. Para mim, a educação brasileira não presta. No entanto, a educação brasileira não presta para mim, não vale nada. Certo? E quando eu falo isso, estou pensando naquilo que o Estado dá para a população. É isso que eu estou dizendo. Mas é claro que eu tenho que respeitar o fato de que existem, sim, muitos professores que são verdadeiros guerreiros, tá? Pessoas que devem ser respeitadas, por quem devemos orar, inclusive. Porque são indivíduos, né, homens e mulheres que estão lutando, não é, de fato, contra uma tempestade terrível, que estão se preocupando com os filhos de muitas pessoas que não têm conhecimento para entender, né, a dificuldade, né, os problemas da escola, da educação brasileira, não é? E não tem como realmente pensar em outra possibilidade, só enxergam isso, o Estado, o Estado, o Estado, o Estado. Infelizmente, essa é a realidade. Então, essas pessoas estão fazendo um papel de, pelo menos no meio de toda aquela bagunça, colocar juízo, não é? Ensinar o jovem a não ficar em oposição, os filhos não ficarem em oposição aos seus pais ou à igreja. Não é? E eu sei de muitos professores assim, tá? Então, se algum irmão que é professor, né, e assistiu esse vídeo, essa aula nos cânones de Dort, onde eu citei isso,
Se tiver ofendido, me perdoe e não leve isso para o coração, né? Eu me refiro realmente à educação brasileira como sendo péssima, horrível, uma vergonha para mim. Isso eu penso de fato assim, mas é por conta daquilo que o Estado dá, não é? Não tanto por conta dos profissionais. Agora, infelizmente, a situação, não é, mantida pelo Estado no Brasil tem gerado, sim, com certeza, não é? Eu penso que uma maioria de professores ruins, tá? De indivíduos que são braços do sistema, são militantes que querem transformar os nossos filhos em zumbi, né? Então, é basicamente isso. No entanto, eu tenho que louvar a Deus pelos guerreiros que ainda estão lá na educação, batalhando, e muito. E eu entendo que não é fácil, cara. Um professor, imagina, um professor num horário, eu estou dizendo que são poucos, tá? E vocês mesmo que são dedicados e firmes, né, no propósito da educação sabem muito bem disso, né? Eu digo isso porque eu já pastoreei, né, irmãos que são professores, tá? São muito bem formados, são professores, e eles sempre compartilhavam comigo as grandes lutas que eles tinham lá dentro, os grandes desafios. Então você realmente precisa perseverar muito, ter coragem também, porque não é fácil não, tá? Então Deus abençoe aí os professores, os educadores que não estão baixando a cabeça para o sistema e estão se preocupando com a educação dos filhos, das crianças, sim, tá? Não é o ideal, para mim não, né? O ideal realmente era que ou em casa ou em escolas cristãs confessionais, mas essa não é a realidade que a maioria pode desfrutar, né? Ou vive, tá? Então é isso. Então, Crique, Deus abençoe sua família, tá bom, meu irmão? O Point Dexter, muito obrigado aí pelo seu comentário. Ele falou bem assim, olha, isso que acontece no Brasil, e no mundo, no caso, faz parte dos propósitos de Deus. De fato, né? Então, quando eu falo isso, é mais, tipo, passando a realidade, né, a limpo na cara, não é? Sem entender que são os homens, né? Porque eu não sou como essas pessoas meio maluquinhas que ficam com um negócio de conspiração, etc. Cara, isso pra mim é besteira, né? Não tem como acontecer alguma coisa no mundo fora da soberania de Deus, fora da vontade, né, de Deus, fora dos decretos de Deus. Não tem como, né? Só tem um Deus aqui. O ser humano não é Deus. Então, porque os Illuminates, porque sei lá, né, qualquer grupo aí, sociedade secreta, as famílias mais ricas do mundo, tudo o que eles fazem, não é? Eles não fazem a parte, não é, de Deus, fora de sua soberania. Então, isso aí não é o que me preocupa, né? Porque isso aí, na verdade, o que existe no mundo, toda a conspiração que existe, é só, sabe, a realidade de como o mundo é, jaz no maligno, tá? E Deus é soberano sobre tudo isso, ponto. Então, certo? Eu vou falando bem assim, o mundo só vai de mal a pior, para culminar com a volta de nosso Senhor Jesus, né? Nosso Senhor. Como foi na primeira vinda, precisa chegar à plenitude do tempo, que o nível da impiedade chegue ao mesmo nível no tempo de Noé. E a conversão do último eleito. Aí virá o fim, tudo a seu tempo, né? Então, eu não sei qual é o posicionamento, é claro, né, teológico do irmão em relação a isso, mas é isso que eu espero quando eu digo que eu não faço, eu não tenho expectativa positiva alguma, esperança alguma na humanidade. Pronto, eu sou um indivíduo que não acredita na humanidade. Eu não acredito na humanidade. Eu acredito em Cristo. Eu acredito em Deus. Eu não acredito na humanidade. Tá? E de fato, realmente, o que eu consigo constatar, eu consigo enxergar no mundo inteiro, né? Pelo declínio moral do mundo, né? Porque o mundo está avançando, está melhorando. Em que sentido? O mundo está se prostrando diante de Cristo? Não. Então, para mim, avanço tecnológico não significa nada, né? Avanço tecnológico, estamos avançando nas áreas da ciência, da medicina. Tem mais pessoas, por exemplo, agora que estão aderindo por conta do avanço da física e a ampliação dos instrumentos de pesquisa científica, não é? De avaliação científica, estão admitindo agora que há um criador, né? Então, o design inteligente tem crescido muito. E daí? Há pessoas que são design inteligente, por exemplo, que acreditam que existe um criador para tudo isso, mas não são crentes no Senhor Jesus, não são cristãos de fato. Então não adianta nada, né? Vão ser condenados do mesmo jeito. Não têm fé verdadeira, não são de Deus. Então, entende? Essas mudanças para mim elas são superficiais. Elas não significam nada de verdade. Porque não vai mudar a realidade do ser humano diante de Deus, né? Então, é isso. Então aguardemos ao Senhor, né? O Victor Studio Marketing, valeu mesmo pelo seu comentário. Fala bem assim, ótima observação. O termo cristão foi banalizado ao extremo.
ao ponto de muitas pessoas acreditarem que apenas se batizar e afirmar que creem na existência de Deus já os torna cristãos. Né? Então aí a gente pensa em Tiago 2, né? Crês tu que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Então a fé que as pessoas têm, no geral, é uma fé igual a do diabo, né? Tipo, saber que Deus existe, mas não servir, não viver para Ele é o mesmo que nada. Não significa absolutamente nada, tá? E esse é o mal do Brasil. O mal do Brasil é esse. Né? Quando eu uso a questão dos censos, né, a respeito da quantidade de cristãos no Brasil, eu não estou validando que os censos estão corretos, que há tudo de cristão no Brasil. Para mim, há pouquíssimos cristãos no Brasil. Né? O que se chama de cristianismo hoje é uma capa. É só isso. Entendeu? É uma religião da cultura. Não é a vida de acordo com Cristo. Não é, sabe, o serviço de adoração a Deus. Não é o compromisso com Deus. Tá? Porque se fosse, apesar de sermos pecadores, nós seríamos guiados pelo Espírito de Deus. Né? Não é esse que um genuíno cristão é? Romanos 8 nos ensina sobre isso. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ora, ao olhar para a nossa cultura ocidental, né? Não estou pensando só no Brasil não, no Ocidente todo, nós podemos ver isso, pessoas sendo guiadas em massa. O Ocidente é guiado pelo Espírito de Deus de maneira objetiva, relacional? Não, não é. Né? Não é. Então, o que nós vemos aqui é um mundanismo terrível. No entanto, um verdadeiro cristão, e é lamentável precisar usar essa expressão, ou seja, verdadeiro cristão, né? Não deveria ser realmente, meu irmão. Pois ser cristão já deveria significar isso. É alguém que representa e testemunha Cristo na Terra, refletindo seus ensinamentos em sua vida diária. Né? De fato, né? Eu também entendo que seria redundante. Infelizmente, o nome cristão perdeu, né, completamente o seu valor em nossos dias. Então, hoje, nós somos desafiados a limpar esse nome cristão justamente porque o estão esculhambando, né? O que é muito triste mesmo. E continua dizendo aqui, olha, infelizmente, o que vemos hoje é o oposto. Muitos que se dizem cristãos vivem de maneira contrária ao que Cristo ensinou, carregando atitudes como mentira, orgulho, falta de misericórdia e falta de perdão. De fato, né? Inclusive, se vamos falar sobre cristãos, cristianismo, igreja no nosso país, todo mundo tem uma ideia sobre o cristianismo. E é claro que essas ideias, não é, que rodam aí, que circulam pelo nosso país sobre o cristianismo, são ideias tortas. Agora, a culpa dessa distorção, dessa má compreensão, é dos próprios que se chamam de cristãos, tá? Então, quando você pensa em cristianismo hoje, você não pensa em, por exemplo, vamos lá, alguém que crê de fato em Jesus Cristo e vive para servir a Cristo. Alguém que se vê como um súdito do Senhor, o grande rei, como um cidadão do reino dos céus, como alguém que não é deste mundo, mas está aqui para brilhar com a luz de Cristo, com a luz do Evangelho, em toda a sua forma de viver. Não é isso que as pessoas entendem como ser cristão hoje. Ser cristão, cara, é só você frequentar uma denominação. Ser cristão é você dar dízimo, dar oferta. Ser cristão é você participar da campanha, não é? A campanha das causas impossíveis. Para as pessoas é isso. Ser cristão é você gostar de música gospel. Ser cristão é isso. Né? Ser cristão é isso para as pessoas. Por geral é isso. Tá? E ainda atrelado a tudo isso que já é errado e distorcido, não é? Ser cristão é ser alienado, bitolado, é ser um cego. E infelizmente essas acusações, elas não são de todo mentira. Né? Não porque o cristão é isso. Não. Mas é porque o que se chama de cristão de fato, verdadeiro, né? O que seria redundante, é claro, é pouco, é escasso. A maioria não é. A maioria são pessoas que são pagãs, mas que servem a esse paganismo cristianizado. Tá? É isso que acontece. Ok? É exatamente isso que acontece. E por isso as acusações, elas são, infelizmente, uma constatação da realidade. Né? E o pior, né? Eu sei que a maioria não enxerga isso, não. Acho que quem fala isso está sendo muito radical, está sendo muito duro, tá, sabe?
não quer enxergar a maravilha que é. Olha, o cristianismo no nosso país, as igrejas, para ser um pouco mais específico, nas denominações, elas causam um bom impacto social, né? Eu não vou ficar me guiando também porque um ou outro, né, pessoas tiveram uma experiência ruim. Ah, eu cresci no meio evangélico poxa, eu sofri tanto, eu sofri abusos, meu pastor é autoritário, ele queria dominar minha vida, e isso, e me mandava em mim, e o dinheiro, né, era dízimo, era trilha, era campanha. Há pessoas que têm experiências terríveis, e não são poucas pessoas, não, eu sei, certo? Mas mesmo que sejam muitas pessoas, eu sei o tipo de denominação que elas frequentam. E sem contar que mesmo nas congregações, as denominações ou igrejas, na verdade, que são fiéis, essas igrejas também são falhas, não é? Só que indivíduos que saem falando, eles não são melhores, eles não são cristãos de fato, eles são iguais, não é? A essa massa toda corrompida. Então, quando eu vejo uma pessoa revoltada contra a igreja, porque veja, o que eu falo aqui é de dentro, não é de fora. Eu não estou fora da igreja, eu não saí e agora estou tacando pedra. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Isso para mim é covardia, né? Para mim você tem que lutar dentro. Quando a pessoa sai e vai tacar pedra como um mundano, ela é uma mundana. Então eu não dou valor para esse tipo de gente. Para mim nunca foram cristãos, tá? Só estão mostrando agora suas garrinhas, essa é a realidade. Então, para mim, zero novidades. Isso aí nem. Continuando. Essas condutas vão contra os princípios que deveriam ser edificados, né, pelo Espírito Santo. Ser cristão não deveria ser apenas um título, mas sim um compromisso real com os valores e ensinamentos deixados por Cristo. Pois é, meu irmão. Infelizmente, parece que o cristianismo, ou o ser cristão, né, para ser específico, o ser cristão, em nossos dias, parece algo idealista, né? Porque é o que nós lemos na Escritura, o que aprendemos no Evangelho, mas não é o que nós vemos na realidade devido à massa dominante de falsos cristãos, né? Mesmo assim, apesar disso, né, nós não precisamos ser pessimistas. Ser realista não é ser pessimista. Admitir, não é, a crise terrível que vive a cultura brasileira, especialmente pensando naqueles que se dizem cristãos, não é negar o fato de que, apesar disso, Deus tem preservado o remanescente fiel, tá? O fato de vocês comentarem aqui, para mim, é uma demonstração disso. Não porque vocês comentaram, mas pelo que vocês estão comentando aqui. A Rita Alves Leal, muito obrigado, irmã, pelo seu comentário. Fala bem a senhora, eu prefiro, como cristã, fazer o que a Bíblia ensina, orar. E creio que Deus soberanamente fará o que for melhor. Eu creio que Deus, e somente Ele, pode fazer o impossível em nosso país. O pecado é responsável por tantos males. E somente Cristo é o único capaz de regenerar corações, transformar a igreja brasileira e o povo brasileiro. Então, minha irmã, eu concordo em parte com o que a irmã está dizendo. Não, eu concordo com tudo, na verdade, né? Mas apenas vamos fazer uns pequenos ajustes aqui, ou pelo menos esclarecer mais algumas coisas, tá? Mas eu entendo perfeitamente e de fato é isso mesmo, eu creio assim também. Inclusive, esta é a razão do porquê eu não sou um otimista, mas um realista. É porque eu sei que somente Deus pode fazer um milagre, tá? E ter fé e confiar em Deus não é, né, para ficar bastante claro, para entender isso aí, ter fé e confiar em Deus e orar a Deus, não é, apresentando essa situação que nós estamos vendo no Brasil, não é o mesmo que contar, né, ou esperar objetivamente que Deus vai realmente resolver tal crise. Não, não é? Então, por que eu estou dizendo isso aí? Porque muitas vezes a crise, na verdade, a crise é providenciada por Ele, tá? Então, eu sou um cristão reformado. Eu confio na soberania de Deus. E para mim, Deus é soberano, segundo o que eu leio na palavra dele, não só quando me é conveniente que ele seja soberano. Deus não é só soberano, por exemplo, quando a sociedade vai bem. Eu não vejo a soberania de Deus apenas como um Trump é eleito nos Estados Unidos. Ou se algum outro, sei lá, presidente de direita for eleito. Ou se o parlamento realmente ficar em maioria de pessoas de direita. Que há divergência entre elas, sim, mas pelo menos existe uma tentativa e uma tendência de maior liberdade, né?
e uma liberdade maior de mercado e também individual, o que é vantajoso em muitos aspectos sociais e culturais, etc. Deus não é só soberano quando isso acontece, Deus é soberano até mesmo quando o pior acontece. O pior no sentido social, no sentido da nossa dor como seres humanos. Não é? Então Deus é soberano o tempo todo, Ele é soberano, tá? Então ele é soberano e sim, ele dirigiu tudo, ele governou tudo na época em que, por exemplo, os governadores romanos massacraram os cristãos, não é? Os imperadores romanos. Ele é soberano, não é? Tudo aconteceu de acordo com os seus eternos decretos, com a sua vontade absoluta, não é? Quando, por exemplo, ditadores no século passado foram levantados, não é? Na Europa e até aqui na América Latina, não é? Ou seja, Deus é soberano, tá? Deus é soberano. E muitas vezes, a maneira como ele dirige as coisas no mundo, como ele governa o mundo, não é algo que nós conseguimos compreender. Não, nós temos dificuldade com isso. Olha, quem nós somos para poder entender tudo isso? Não dá. Nós já podemos constatar, não é, a complexidade de nossas vidas, tão miseráveis, não é? Mas imagina tentar entender o agir e o projeto de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, o desenrolar da história que é de Deus, né? Não tem como, tá? Então, de fato, nós somos chamados a confiar nele. Então, a questão aqui da fé, diante do cenário que nós encontramos, é confiar em Deus, é buscar ao Senhor Deus, é orar, não é? E confiar nele, independente de como ele vai guiar a situação do nosso país. Entende? É essa a distinção que eu quero fazer. Porque às vezes parece, não estou dizendo que é o seu caso que você está dizendo isso não, mas algumas pessoas entendem, por exemplo, que Deus nos guiar por aquilo que é melhor significa, implica nesse sentido, em que a sociedade avançará, haverá mais liberdade para a igreja, não é? E haverá prosperidade e alegria. E nem sempre é assim, né? Para pensar, por exemplo, em quando a igreja começou, a igreja cristã, digo, né? Seu caráter cristão começou a ser espalhado no mundo antigo. Ora, né? Até a Bíblia ser concluída, nós não podemos constatar nenhum avanço no mundo e na sociedade, né? A maneira como o reino de Deus se espalhou naqueles dias não foi nem um pouco social, política ou cultural, não é? Foi justamente da forma que a irmã disse aí, por exemplo. A irmã falou bem assim, olha, na parte final, e somente Cristo é o único capaz de regenerar corações e transformar a igreja brasileira. Então, naqueles dias, o que Cristo estava operando por meio da pregação do Evangelho era regeneração. O Espírito Santo estava operando isso nas pessoas. Então era assim que o reino estava crescendo, com vidas transformadas pelo Espírito Santo. E não com a melhora da sociedade. Por quê? Porque à medida que eles iam pregando, não é, o mundo ia observando o crescimento, não é, da igreja e ia odiando a igreja e perseguindo mais a igreja. Entende? Então, naqueles dias, por exemplo, tudo piorou. Em relação àquilo que é externo, em relação à cultura, à política, a tudo, a economia para os cristãos, tudo piorou, né? O resultado deles pregarem fielmente a palavra de Deus e viverem de acordo com o Evangelho era o ódio da sociedade, era a perseguição por parte dos imperadores, era prisão, tortura e morte. Tudo piorou nesse sentido, não é? Externamente falando. No entanto, não é, Deus guiou a sua igreja. Então, o cuidado do Senhor Deus em fazer o melhor é independente, é totalmente independente das melhoras externas. A igreja melhorou naqueles dias, à medida que foi sendo perseguida, porque Deus foi sustentando a igreja. Tá? Então, as melhoras externas para mim não significam muita coisa. A igreja pode passar por tudo. Inclusive, se o nosso país... Eu realmente não consigo entender que isso vai acontecer, não. Mas pode acontecer. E é mais provável que isso aconteça, na verdade, apesar da minha incredulidade com relação a isso. Como eu já disse no vídeo anterior, eu não acho que o Brasil vai virar uma Cuba, uma Venezuela. Não vai virar um grande país comunista. Pelo menos não no que diz respeito a totalidade, né? De maneira política ser totalmente comunista, embora que culturalmente em muitos aspectos, né? Não, é claro, há uma divisão, porque há muitas pessoas que têm um pensamento contrário ao comunismo, mas no geral, né, eles vencem em relação a tudo aqui, seja na política, na cultura, nas artes, etc. Eles dominam tudo. Mas se chegar ao ponto do país sucumbir, né, ainda mais
o que para mim não é uma coisa tão distante de acontecer, apesar de eu não acreditar que isso vai acontecer de fato, porque existem essas oposições, né? Embora que muita dessa oposição não passe de teatros tesouros, como nós sabemos, ainda assim, não é? Se isso vier a acontecer, a igreja melhorará. Isso não quer dizer que a igreja crescerá em termos de influência na sociedade. Né? Não crescerá. Isso não quer dizer que a igreja, os cristãos vão começar a ocupar cargos de importância e vão começar a promover uma transformação social. Eu não penso que isso tenha que acontecer para que a igreja melhore, para que Deus faça o melhor. Não, porque o melhor para Deus não é o melhor para nós. O nosso melhor é muito egoísta, né? O que nós queremos é alívio. Só isso, nós queremos alívio. Pensa, por exemplo, em Romanos 8, em quando Paulo está dizendo ali que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, assim, nós somos egoístas e, por conta disso, para nós o melhor significa dizer ter comida na mesa, significa dizer ter liberdade de ir e vir, significa dizer ter uma sociedade, digamos assim, mais moralizada. Entenda, não estou falando de moralismo, não. Estou falando assim no sentido de que as pessoas elas tenham princípios morais que funcionem realmente e que possa, de alguma maneira, proteger a todos, né? Ou seja, nós nos respeitamos. Respeitamos a Deus, por exemplo. Há temor, há reverência nesse sentido. Para nós, isso é Deus fazer melhor. Só que isso é egoísmo. Muitas vezes Deus fazer algo melhor, Deus melhorar as coisas, não significa dizer uma melhora social, um avanço político e cultural. Porque a igreja melhorou naqueles dias, apesar do mundo não melhorar. Então, né, o reino de Deus se espalhou e sempre foi assim, a partir da pregação do evangelho espalhada pelo mundo, de forma espiritual, nunca de forma política, social, econômica. Isso são questões que, sabe, vão acontecendo para dar certo alívio, para dar certos recomeços, mas não é o que define a melhora, né? O que há de melhor de Deus para nós nesse sentido. Então, a irmã está correta, né? Fique realmente com aquilo que a Bíblia ensina. Ore, nós devemos orar, certo? A nossa oração deve ser essa, constante, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Devemos orar, pedindo o pão de cada dia que o Senhor nos sustente. Mas, acima de tudo, é só você analisar, por exemplo, se fosse pensar assim, pastor, então, diante de uma situação como essa que nós estamos vivenciando, nós estamos vendo no Brasil essa grande crise que não tem como negar. Quais são as prioridades de nossa oração? O que devemos mais orar? Então, Cristo ensinou isso de maneira muito categórica, muito objetiva. Quando ele ensinou a oração dominical, ele colocou prioridades. Sim, que o Senhor nos livre do mal. Vamos regredir, né? Vamos usar de maneira regressiva. Que o Senhor nos livre do mal, temos que orar por isso. Que ele nos livre do maligno mesmo, tá? Que o Senhor nos perdoe por nossos pecados e que também nos conduza a perdoar a quem nós ofendemos. No caso, né? A perdoar, porque viver sem perdão ou sem poder perdoar é negar o perdão que recebemos. Não é? Devemos orar pedindo que o reino dele venha, não somente para que o pão de cada dia seja nos dado. Sim, devemos orar por isso, por aquilo que é necessário para o nosso corpo, para a nossa alma. Mas aquilo que está em prioridade, né, acima de qualquer outra coisa, é que o Senhor nos conceda, nos dirija, nos guie, de uma forma que possamos santificar o nome dele. Essa é a coisa mais importante. E santificar o nome de Deus em nossa vida independe da situação que nós vivemos no mundo. Entende? Independe. Porque os cristãos, no início, eles santificaram o nome de Deus. Mesmo quando tudo piorou para eles. Tá? Mesmo quando faltou o pão. E mesmo quando eles não viram manifestação do reino de Deus de forma externa. Mas viram de maneira espiritual, na vida deles. Tá? Então, devemos orar. Hoje, o nosso papel é realmente orar. É buscar a Deus. Confiar nele, confiar que ele estará cuidando de sua igreja, independente das circunstâncias, independente de como anda o nosso país. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. O Kelly falou: excelente vídeo, pastor. O senhor é batista, né?
Eu já respondi aqui, né, em texto. Não sou batista. Estou muito distante disso. Eu sou um cristão reformado, confessional, né? E posso dizer que é de tradição continental holandesa. Isso quer dizer que eu não sou presbiteriano, sou reformado, certo? E até é bom falar sobre isso, né? Porque eu só tô comentando esse comentário pequenininho do irmão, porque há algum tempo atrás alguém também pensou que eu era batista. O que eu acho engraçado é porque eu já falei muitas vezes que reformados batizam crianças, né? Os filhos dos membros da igreja, os filhos pequenos, bebezinhos. E a pessoa perguntou se eu era batista. Eu falei, peraí, como assim? Se eu batizo crianças, como é que eu posso ser batista, né? A posição batista é uma posição separatista, é uma posição que se separou oficialmente disso, das igrejas reformadas, né? Do entendimento de igreja do Estado, do entendimento de batismo dos filhos dos crentes, né? Houve uma mudança, uma nova hermenêutica, né? Um rompimento da tradição, né? E aí você tem uma tradição paralela que é batista, e aí os batistas se dividem também, entre particulares, gerais, etc., e muitos outros hoje. Mas é bom compreender isso aí, porque existem muitos batistas monergistas, historicamente chamados de particulares, e que hoje se chamam de reformados também. O que, para mim, são termos incoerentes para o que é, né? Ou que são os batistas particulares. E, para mim, é muito mais fiel, histórico, falar batismo particular, porque esse é o fato. Porque batista e reformado são coisas diferentes, né? Mas no caso aqui é importante ressaltar isso, por quê? Porque muitas vezes se pensa assim, quando você pensa em calvinismo, você pensa hoje aqui é batista, presbiteriano, ou na ordem dos que são mais conhecidos como calvinistas ou reformados, presbiterianos e batistas. Né? Eu não estou contando aqui igrejas que são independentes, né? Que eu não julgo também, tá? Certo, eu entendo realmente essa unidade, né? Isso foge um pouco à eclesiologia reformada, mas, ao mesmo tempo, os que deveriam dar exemplo não dão. Então, eles acabam causando ou criando ocasião para que igrejas independentes surjam. E que, infelizmente, apesar de maneira eclesiástica, ou pensando na eclesiologia, estejam um pouco distantes, mas estão manifestando o máximo que podem fidelidade, até confessional, o que é um tapa na cara para as igrejas que deveriam ser exemplo disso. Mas tudo bem, faz parte. Então, geralmente se pensa em presbiterianos e batistas, e na verdade nós temos mais opções, né? Pouco conhecido no Brasil é verdade, né? Então, por exemplo, quando eu falo que eu sou reformado, muitas pessoas não entendem o que significa. Elas na hora associam com o presbiterianismo, com os presbiterianos, né? Ou com os batistas, né? E não, somos diferentes dos dois grupos. Tá? Nós, quando falamos de fé reformada, ou quando eu falo que eu sou um cristão reformado, eu me refiro realmente a eu ser membro de uma igreja reformada, subscrever confissões reformadas, manter, né, a tradição reformada, né? Porque eu sou herdeiro dela. E nós temos distinções, porque o presbiterianismo, como nós o conhecemos, porque não é, eu estou falando assim, mas não é igual quando surgiu, né? É algo que começa, né, no contexto insular, né, na Escócia, né, Irlanda, Inglaterra, etc. Né, começa lá. A tradição reformada começa antes, né, com Calvino. E Calvino ensina em Genebra, né, muitos são formados pastores ali e vão pregar o evangelho e vão plantar igrejas em suas cidades, né? E aí você tem um desenvolvimento da tradição reformada, até chegar também à ilha, isso, claro, bem mais cedo também com John Knox, que também foi amigo, né, e aprendeu muito com Calvino, mas você tem alguns aspectos diferentes, e tradições irmãs, mas um pouco diferentes, né? Então, é por isso aí, certo? Com relação aos batistas, historicamente nós somos bem distantes, né? Porque os batistas surgiram no contexto da Inglaterra, basicamente. Então, isso
foi um problema de divisão que aconteceu no meio dos puritanos, né? E nós, reformados, não temos nada a ver com isso. Tipo, para nós é estranho. Tanto é que quando eu falo que batistas não são reformados, talvez para alguns presbiterianos pese mais dizer que eles não são. Porque os puritanos eram divididos assim. Você tinha presbiterianos, a maioria, mas você também tinha batistas, congregacionais e outros. Ah, entenda, eu sei que às vezes é até tenso falar sobre isso, mas reformados nesse sentido são um pouco diferentes, né? Então, esse não é um problema que surgiu no nosso meio. Por isso que para nós, né, para mim, por exemplo, é muito mais fácil eu olhar e dizer, não, isso não é reformado. Nós podemos reconhecer os presbiterianos, confessionais, eu digo, tá? Quem não é confessional para mim não é nada, né? Assim, desculpa. Se chamar de reformado não é convencional, não é nada, né? Não estou dizendo que não é cristão, não, mas não tem nada a ver com reforma. Mas nós podemos olhar para os presbiterianos, então, confessionais, estender a mão e dizer assim, não, vocês são reformados também, né? Então, há esse reconhecimento, né, por conta da doutrina, das doutrinas, da confessionalidade, etc. Mas há também diferenças, distinções aí. Então, existe igreja reformada no Brasil que não é presbiteriana, né, e muito menos batista, tá? Então, nós podemos ter muito em comum. E eu penso que esse em comum que nós temos deve ser valorizado, tá? Eu penso que temos que estar unidos também. Especialmente porque os batistas particulares são monergistas, então eles também confessam o Evangelho, as doutrinas da graça, e devemos então andar juntos, né, para promover essa verdade. Mas não esquecer que temos essas distinções históricas que são irreconciliáveis também. Viu? Então, Deus abençoe, muito obrigado. E aí, a última pergunta, aliás, o último comentário, que é o do Raimundo Dias. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, por sua participação. Você participou bastante aqui do canal. Fico muito feliz com isso, tá? Ele falou assim, pastor, eu concordo com o seu discurso. Oba! Mas como homem de senso, penso que você precisa, concomitantemente, trazer alternativas. Muito bom. Em outras palavras, o que você, na condição de pastor reformado, sugere a nós? Penso politicamente que quando votamos na direita, estamos não votando na essência da solução, mas escolhemos o menor dos males. Não, de fato, irmão. Então, vamos lá. Não entenda o que eu disse no vídeo anterior como sendo um tipo de rejeição à direita, né? Não tem como eu ser apolítico. Isso não existe, né? Como cristão, como cidadão, como um cidadão do reino de Deus, como um crente do Senhor, eu também não sou apolítico. Porque a política traz para mim responsabilidades. Eu sou chamado também por Deus a me posicionar politicamente. Então, não existe esse negócio de eu me separo disso. Isso é coisa de TJ, né? Eu me separo, não existe isso aí. E, de fato, uma vez que nós somos cristãos, né, o coerente é descartarmos completamente a esquerda. Não há nada na esquerda que deva atrair um cristão, né? Se um cristão se sente atraído pela esquerda, é porque ele não entende ou o que é a esquerda, nem o que é ser cristão de fato, né? Porque se a pessoa realmente parar para analisar, estudar e comparar, vai perceber que a esquerda, o que você chama de esquerda, marxismo, etc., é uma outra religião. E é uma religião tão complexa quanto o protestantismo, né, em relação às suas divisões. Porque do jeito que você tem, no meio protestante, várias denominações distintas, tem tradições, eu sempre faço separação, as tradições cristãs protestantes do século XVI, não é? E estendendo forçadamente, porque não me agrada de jeito nenhum, não é? Até o século XVII, não me agrada, porque depois de Westminster, sinceramente, essa divisão é uma coisa que me incomoda. Sei lá, eu acho isso estranho pra caramba, né? Você tem ali no puritanismo uma divisão entre batistas, entre presbiterianos, depois surgindo batistas, separatistas no caso, né? E congregacionais. Já é um ponto que para mim ali é a nascente do denominacionalismo que nós vemos hoje. Eu vejo assim, eu enxergo assim. E isso que nós vemos hoje. Então você tem muitas distinções. No marxismo, você tem do mesmo jeito. Você tem várias denominações marxistas. Sejam aqueles que querem, por exemplo, socialismo, outros que querem mais radicalmente comunismo logo de uma vez, né? Outros que são mais gramscianos, digamos assim, querem, né, valorizam mais essa
dominação cultural marxista, né, apenas pela cultura, corrompendo a cultura e nunca de maneira violenta. Você tem a ideologia, né, ou a cultura woke, tá, e os seus vários desdobramentos, como feminismo, o que tem a ver com o marxismo, né? E todo o identitarismo. Então, são várias denominações, né? Cada um defendendo a sua pauta e que parecem denominações dentro de uma grande religião chamada marxismo. Como nós pensamos, por exemplo, no cristianismo. O cristianismo, no geral, né, quando você fala de cristão, é uma religião só, né? Então, por exemplo, o catolicismo romano e igrejas evangélicas não são duas religiões diferentes. São manifestações históricas diferentes, são tradições diferentes dentro daquilo que se chama de cristianismo. Tá? Então, isso é um ponto. É análise externa, né, mais crua, é desse jeito. Eu não estou levando em consideração questão de quem está certo e quem está errado agora, né? Então, esse é um ponto aqui. Mas esse é o fato, certo? E, portanto, cristão nenhum que tenha juízo, né, e seja coerente vai abraçar qualquer pensamento progressista, certo? Então, óbvio que um cristão, né, por uma questão de lógica, de coerência, de princípio bíblico, ele sempre vai se direcionar a uma visão política que preze pela liberdade do indivíduo, que respeite as tradições, tá? Que respeite a história e que respeite os princípios éticos e morais. Não é? Quem faz isso, ou o lado que tem promovido isso, em maior ou menor escala, é o lado que nós chamamos de direita. Não é? E aí você tem as suas subdivisões também, onde pode haver diálogo, debate, discussão, né? O que é uma coisa positiva para mim. Então, é claro, meu irmão, nós devemos sim nos posicionar. Como cristão, e eu bati, né, naquilo, Trump foi eleito nos Estados Unidos, né, e daí? Ele é o quê? Ele é Cristo? Elegeram um Cristo lá nos Estados Unidos? Bolsonaro, quando foi eleito aqui. Entende? Na época, quando o ex-presidente concorreu, né, eu fui um dos que votou nele. Né? Inclusive, quando eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu votei em 2002, né? Eu votei no Lula, né? Votei no PT. Eu sabia lá o que era política, eu não entendia nada, eu tinha 16 anos, era um, né, fruto da escola brasileira, né? Entendeu? Só um adolescente, como boa parte dos brasileiros, era guiado pela Rede Globo, pelo Jornal Nacional. Então, como é que eu entendi o que era política? Entendeu? Criado numa periferia. Então, assim, numa favela, você não tem acesso à informação, velho. Então, não tem como. Mais tarde é que eu despertei, né? Quando eu já estava numa igreja cristã, eu realmente comecei a entender certas coisas e percebi como aquela ideologia esquerdista que eu recebi, porque eu era um jovenzinho esquerdista, como aquilo era contraditório com a fé. E eu criei em Deus, né? Então como é que pode um negócio desse? Então eu comecei a entender a incoerência. Mas quando chegou em 2018, sim, eu me posicionei, né? Inclusive foi a primeira vez na época que eu, entendendo a ignorância das pessoas de onde eu estava, eu realmente me posicionei, né? Vesti a camisa mesmo. Participei de movimento de direita na cidade que eu estava, dei apoio, né? Participei de debate, palestra, bate-papo, né? Fizemos várias reuniões, debatemos contra feministas, abortistas, fizemos muitas coisas nesse sentido, fizemos propaganda mesmo, né? Conversando com as pessoas. Eu lembro que muitas vezes eu conversei, uma vez eu estava numa academia, né? E aí estava lá o patrão e mais um aluno mais velho conversando. E eles estavam falando como que os Estados Unidos como o problema do Brasil é o capitalismo. Então, eu ouvindo aquilo ali, foi igual a roda de capoeira. Eu cheguei, interferi lá e já entrei, né? Pra gingar, pra dançar capoeira. E falei, né? Falei assim, mas peraí. O problema do Brasil é o capitalismo? É. O Brasil é um país capitalista? É. Aí eu fui e fiz um paralelo com os Estados Unidos e Brasil. Mostrando, por exemplo, como que o dinheiro norte-americano é tão valorizado e o nosso não. O poder de compra do norte-americano é muito maior do que o nosso. E eu comecei a levar a conversa para isso, para que eles pudessem raciocinar. Então, o Estados Unidos é um país capitalista? É sim. O Brasil é igual aos Estados Unidos? Não. Então, como que é capitalista? Lá, por exemplo, você não tem essa carga tributária altíssima que nós temos aqui. Então, eles chegaram à conclusão, de fato, que
O Brasil não é um país capitalista. O Brasil, na verdade, é uma coisa indefinida, né? Porque você vê socialismo, claro, demais aqui no Brasil, mas uma tentativa de muitos de manter o Brasil na direção, talvez, dos Estados Unidos, né? De querer um capitalismo. Mas o capitalismo aqui é mais um sonho do que uma realidade. E é uma coisa indefinida. O Brasil é complicado pra caramba. É por isso que não sai dessa coisa, sabe? Porque não é uma cor nem outra de verdade. Né? Em termos de cultura, é progressista, é o tal, né? É socialista mesmo. Mas, na prática, existe muita tensão nesse sentido, né? Então eu vesti a camisa de fato. Pouco tempo depois, eu vim cair em si, porque eu comecei a notar que do mesmo jeito que se fazia com a figura do atual presidente Lula naquele período, e se faz hoje também, que é uma exaltação divina da figura presidencial, do homem que está ali, né, populista, e estavam fazendo com o Bolsonaro também, a tal ponto de não conseguir admitir erros do cara, né? E isso começou a incomodar, porque eu falei, caramba, eu, sabe, eu comemorei, eu me alegrei, porque naquele momento da história, 2018, foi a primeira vez, tá? A primeira vez que eu, né, pude ver alguém que representava a direita de verdade chegando ao poder. Então foi a primeira vez que eu votei assim, com gosto, né? Eu nunca me isentei de votar. Mas eu sempre fui votar com desgosto, né? Tipo, eu vou votar por uma questão de responsabilidade. Como cristão, eu tenho uma responsabilidade. Então eu preciso escolher a opção menos ruim, o que vai me ferrar menos. Mas eu não vou me isentar de votar. Então o negócio de anular voto, votar em branco, isso para mim não faz o menor sentido. Isso para mim é responsabilidade e covardia. Por mais que alguns queiram dizer que não, porque eu não sou obrigado a votar em não sei quem. Não, você não é obrigado, mas também vai ter que aprender a ouvir a verdade. Vocês são covardes e acabou. Então eu não vou ser covarde, né? Se eu sei que a minha atitude de não votar pode possibilitar que o indivíduo pior ganhe, então eu vou votar contra ele, votando no seu adversário, né? Então não tem a ver com uma questão de gostar, de ideal, não. É um princípio moral de responsabilidade, só isso. Então eu fui assim e eu me alegrei porque foi a primeira vez. Só que eu não olhei para o Bolsonaro sendo eleito como sendo, elegemos Cristo para salvar o nosso país. Mas eu comecei a perceber que as pessoas estavam vendo assim. Entendeu? Estavam vendo tanto assim que, tipo, o cara tava cometendo erros, falando bobagens, incabíveis para quem ocupava o cargo dele, e as pessoas estavam tratando ele como se fosse um tipo de petismo, só que de outra cor. Era a mesma coisa, tipo, eu tava vendo a mesma coisa que eu via do lado do Lula, eu tava vendo agora do lado do Bolsonaro. Então isso me fez recuar, né? Então eu vou continuar votando. Se amanhã não é a opção que tem é Lula e Bolsonaro, vai ser Bolsonaro. Sempre. Eu nunca vou me isentar disso. Mas nunca vai ser um voto com gosto. Eu acho que, na verdade, é até ilusão minha pensar que algum dia eu vou votar com alegria. Se eu votei com alegria naquele dia, foi porque, para mim, olha, tava tudo dominado pela esquerda e foi a primeira vez que eu. Caramba, alguém que não é de esquerda, né? Alguém que não está fingindo, alguém que não faz parte do Teatro das Tesouras, era o que eu pensava naquela época, não é o que eu penso hoje. Então hoje eu estou mais pé no chão nesse sentido e para mim todo voto que eu der é um voto moral. É a coisa certa a fazer. Nunca será, então, um voto que eu possa dar com alegria. Entende? Cristo não está concorrendo às eleições, então não tem como votar com alegria mais. Não faz sentido, né? Então, sim, meu irmão, a minha posição sempre é essa. Esquerda, esquece. Jamais. Omissão, pior ainda. De jeito nenhum. Certo? Vamos votar sempre naquilo que é menos ruim, não é? Na opção menos danosa, porque é o máximo que nós podemos fazer. É o máximo. Como eu tinha dito no vídeo, votar num presidente de direita não vai mudar a nossa realidade. Vai dar muito mais, tipo assim, um tempo analisando só por nossa visão limitada humana, né? Por aquilo que acontece,
um tempo para dar uma respirada. É só isso, tá? É só isso, mas o caminho é o mesmo, não vai mudar de direção. Porque vai ficar sempre alternando, né? Então, eita, voltamos na direita. Vocês sabem muito bem que direita aqui é centrão. Tá? Tem coisa que a pessoa demora para enxergar, mas todo mundo que diz que é de direita aqui no Brasil, até agora, eu não estou conseguindo ver essas pessoas que se chamam de direita como não sendo do centrão. É tudo centrão aí. Tudo centrão. Então, o que domina o Brasil é o centrão, não é nem negócio de esquerda, não. É centrão, a realidade é essa. Né? Então, por conta disso, né, nós temos que realmente nos posicionar do lado que, de maneira mais objetiva, defende princípios, são pautas, mas que têm princípios que não estão divergindo, não é, com a nossa fé. Então, a nossa fé, ela está presente e deve estar presente na hora do nosso posicionamento, né, na sociedade em termos de política. Né? Então, é basicamente isso, certo? É isso, meu irmão. Tá? Então, muito obrigado pelo comentário de vocês aí, certo? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem, de fato, espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.